Olá a todos. Visto que a gente está terminando nosso conteúdo de zoologia, eu acho interessante fazer uma pequena revisão, mostrar, algumas questões das principais provas aqui da nossa região, Unicamp, Unesp, FUVEST, FAMERP, principalmente bancas aí também da VUNESP, enfim, mostrar para vocês algumas questões de como esses conteúdos que a gente tem visto basicamente o ano todo até agora, como que eles podem aparecer nas provas, né? Ou pelo menos os conteúdos de zoologia. Aqui na primeira revisão que a gente vai fazer, a gente vai focar mais nas questões de invertebrados, que foi a maior parte de tudo que a gente viu até agora. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre os vertebrados, né? E ver como é que as questões misturam um pouco zoologia com fisiologia quando se fala de vertebrados. E claro, também vamos fazer questões de parasitologia. E agora que a gente está fechando a zoologia, eu vou começar a postar os vídeos de parasitologia. A intenção é que seja uma sequência para vocês irem acompanhando enquanto vai sendo postado, porque aí vai ter um tempo interessante para vocês fixarem os conhecimentos, né? Até as primeiras provas do ano. Bom, sem me estender mais aqui, vamos para as questões, né? Então, FAMERP 2023. O fenômeno da muda, ou ecdise, ocorre nos insetos hemimetábulos e holometábulos e é controlado pelo hormônio ecdisona. Então a gente falou, né, do fenômeno do ecdise, que é o que permite os insetos, por exemplo, de crescerem, né, de construírem outra carapaça por debaixo, que seja flexível, que permita com que esse animal aumente de volume e possa crescer internamente, né? E aí a gente viu os tipos de metabolia. Ao longo de toda a disciplina, na verdade, a gente já falou sobre os tipos de desenvolvimento, citando quais animais têm desenvolvimento direto ou indireto, né? Desenvolvimento direto não tem larva, desenvolvimento indireto tem larva, portanto tem metamorfose. Agora, no grupo dos artrópodes, principalmente o grupo dos insetos em particular, são utilizados outros termos para descrever esse processo de forma um pouco mais detalhada. Então, dentro dos insetos, a gente vai falar dos tipos de metabolia. Então, ametábulos são animais com desenvolvimento direto, como as traças, que não passam por metamorfose. Animais que têm um desenvolvimento indireto, porém uma metamorfose incompleta. Então, um exemplo típico são as baratas, né? Que aparecem nos vestibulares, porque elas, quando saem dos ovos, são muito parecidas com o adulto, né? A larva é muito parecida com o adulto, mas ainda falta o desenvolvimento de algumas características, como o desenvolvimento das asas. E já os holometábulos são animais que passam por um desenvolvimento indireto também, assim como os hemimetábulos, porém uma metamorfose total. Né? Holos significa total e hemi é metade, então metabolia pela metade, né? E metabolia completa seria a tradução aí desses termos. E os holometábulos têm exemplos mais típicos: as borboletas, as mariposas, as próprias formigas, vespas e abelhas, os outro exemplo famoso, deixa eu pensar, os besouros, né? Animais que geralmente têm uma fase de pupa. Então, se a gente for pensar, a gente até brincou lá no cursinho, falou do Pokémon, lá do Metapod, que ele é uma pupa, basicamente, né? Ele representa essa fase intermediária entre a larva e o adulto, que os animais com metabolia, né, com holometabolia, com metabolia, né, metamorfose completa, passam. Bom, na natureza existem algumas plantas que produzem a substância chamada brasinosterol, que consegue bloquear a ação da equidizona. Se bloqueia a ação da equidizona, impede o crescimento dos animais. Para essas plantas, a vantagem de produzir essa substância, né, o brasinosterol, são a. Bloquear a síntese de hormônios sexuais nos insetos e dificultar o acasalamento. Bom, aí é até verdade, né? Porque os animais precisam aumentar de tamanho e fazer equidise para poder desenvolver a própria maturidade sexual, mas isso é mais de forma indireta. B. Obstruir o espaço intestinal dos insetos e inibir o parasitismo. Essa daqui já é meio maluca e não tem relação com nada que a gente viu no enunciado. C.
Estimular o rápido crescimento dos insetos e acelerar a morte precoce deles. Bom, isso é até possível quando você bloqueia, né, os organismos, né, os artrópodes, eles têm órgãos específicos que produzem substâncias específicas para controlar quando vai ter equidise e quando não vai ter. Se você causar uma desregulação em que o animal começa a fazer muda o tempo todo, ele morre por causa da demanda energética para isso. Então, de fato, tem uma morte precoce. Agora, não é isso que o enunciado está dizendo. Está dizendo que essa substância impede a ação da equidizona. Se impede a ação da equidizona, o animal não vai crescer, ele não vai passar por muda, é o contrário, né? D. Inibir a formação das mandíbulas nos insetos e prejudicar a mastigação. Também não tem nenhuma relação com o que a gente tá vendo aqui, né? Bom, manter os insetos na fase juvenil e reduzir a herbivoria. Agora sim faz sentido, né? As larvas geralmente ficam nos solos, enfim, tem outro, ocupam geralmente outro nicho ecológico que os adultos e certamente podem, dependendo do tamanho do adulto, se alimentar bem menos que um adulto. Então faz todo sentido essa alternativa é aqui. Manter os insetos na fase juvenil e reduzir a herbivoria dos animais. Isso é um excelente mecanismo aí de proteção das plantas. FAMERP 2023 novamente. Em 1994, os primeiros fósseis de um hominídeo. Esse é um termo um pouco antigo, né? Atualmente é melhor falar hominíneo, do que eles estão querendo dizer aqui, mas enfim. Até então desconhecidos foram encontrados na Etiópia. Os antropólogos responsáveis pela descoberta descreveram os restos mortais como sendo de uma fêmea adulta e decidiram chamar a espécie de Ardipithecus ramidus, apelidada de Arde. Ao longo dos 10 anos seguintes, vários fósseis da espécie de Arde foram encontrados datados entre 4,2 milhões de anos e 4,4 milhões de anos. Quando os cientistas examinaram essa coleção de fósseis, identificaram que o pé tinha uma estrutura que permitia dar passos com o impulso dos dedos, como fazemos hoje, o que os símios que caminham sobre quatro patas não fazem. Quando se compara a espécie de Arde com a espécie humana atual, a categoria taxonômica comum a essas duas espécies que revela um maior grau de parentesco evolutivo entre elas é. Então, basicamente, está falando o seguinte: tem esses dois organismos aqui. A gente sabe, por exemplo, que esses dois organismos são animais, né? O humano e esse Ardipithecus ramidus são dois animais, certo? Agora, também são mamíferos, por exemplo, certo? O que é mais específico, mamífero ou animal? Tem muitos animais que não são mamíferos. Então ele está perguntando qual é a categoria taxonômica a qual pertencem tanto os humanos quanto esse hominíneo, né, esse hominídeo, como diz o texto, no nível mais específico possível. Então tem, por exemplo, aqui, gênero hominide. Gênero de fato é muito específico, só não é mais específico que a categoria de espécie. Agora, essas duas espécies não são do mesmo gênero, até porque hominide é o nome de uma família e o gênero desse animal, né, como diz o próprio nome científico, é Ardipithecus, o nosso gênero é Homo, de Homo sapiens. P, a classe mamália, né? Eles são mamíferos, beleza. Agora vamos ver se tem alguma coisa mais específica. A ordem primata. Então são primatas? Sim, tanto os humanos quanto esse hominíneo é um primata, que é talvez o mais específico que a gente vai ter aqui. D, ao subfilo vertebrata. Sim, eles pertencem ao subfilo vertebrata, mas os mamíferos também já são, dentro desse grupo, uma coisa mais específica, e mais específico que mamífero, primata. E por último, o reino animal, né? Dizer que esses organismos são animais. Então, a alternativa certa, C. Isso aqui é mais para a gente revisar a taxonomia. Essa questão aqui eu acho que tem na primeira lista que eu mandei para vocês, mas é interessante para a gente revisar algumas coisas. Então, o Nesp 2023, a imagem mostra um cogumelo que cresceu em meio ao gramado do jardim de uma residência. Os nutrientes que o cogumelo obteve para a síntese de ATP e para seu crescimento foram obtidos por um processo de digestão análogo, ou seja, que se parece, em alguma medida, àquele realizado A. pela grama, B. pelas samambaias, C. pelos caramujos, D. pelos pulgões, E. pelas aranhas. E aqui é uma questão que cobra características de fungos e características específicas de aracnídeos.
Então, os fungos, eles realizam uma digestão chamada de intra não, de extracelular, mas não só extracelular, porque a nossa digestão também é extracelular. A gente quebra o material que a gente come dentro do nosso intestino, fora das células. Depois que a gente quebra, a gente absorve, né? Agora, além de intracelular, uma digestão de extracelular, é uma digestão extracorpórea. Então, no nosso caso, fica numa cavidade digestiva dentro do nosso corpo, a nossa digestão. Agora, os fungos, eles liberam enzimas digestivas que vão realizar a digestão no ambiente e depois absorvem os nutrientes. Coisa parecida, né, analogamente, são os aracnídeos. Os aracnídeos, eles não comem partículas sólidas, com exceção de um único grupo dentre os aracnídeos, que são os opiliões, que não são nem aranhas nem escorpiões, que são os exemplos mais famosos, né? Tem outros aracnídeos além desses. Os opiliões conseguem ingerir partículas sólidas de alimento, mas todos os outros, como a aranha, como o escorpião, eles injetam, né, uma peçonha, inoculam um veneno que está lotado de enzimas digestivas que vão começar a digerir aquele material biológico. Posteriormente, eles vão e bebem aquilo e sugam aquilo de forma líquida, né? Já pré-digerido por causa das enzimas digestivas. Unicamp 2023. A proteína verde fluorescente, do inglês Green Fluorescence Protein, GFP, observada pela primeira vez na água viva, Aquara Victoria, tornou-se uma das ferramentas mais importantes usadas na biociência contemporânea. Evolutivamente, a distribuição filogenética dos genes homólogos, o que é homólogo? Que tem uma ancestralidade comum, né? Análogo é aquilo que tem uma função parecida, mas não necessariamente tem a mesma origem. Homólogos de FP foi encontrado apenas nos filos Cnidaria, Artrópoda e Cordados, ou seja, dentro do grupo dos animais, Cnidários, Artrópodos e Cordados apresentam genes que são homólogos a esse GFP. Então, genes que são comprovadamente modificações desse gene original, né? Duplicações, enfim, que vieram desse primeiro gene. Eu achei essa questão aqui muito interessante, porque ela cobra um raciocínio que é de fato filogenético, né? Você interpretar filogeneticamente um problema evolutivo, uma questão evolutiva. E eu prefiro muito mais esse tipo de questão aqui que questões que abordam visões de escala evolutiva, né? Eu não sei se foi uma questão que eu separei para fazer aqui ou se eu fiz esses dias em alguma turma, mas é uma questão falando assim, na escala evolutiva, a partir de plateuminto, sei lá o que, cara, como se fosse tudo uma escadinha, né? Primeiro surgiram os poríferos, depois os quinidários, depois os plateumintos, aí a partir de plateumintos vem os outros, né? Tipo, essa visão, ela é muito errônea, se a gente for levar em consideração como de fato funciona a evolução biológica. Bom, considerando a distribuição filogenética do gene GFP, é correto afirmar a hipótese de origem em A. Ancestral metazoário comum e eventos independentes de perda do gene em vários clados. Ancestral metazoário, o ancestral de todos os animais, né? Então, a origem desse gene pode ter surgido no primeiro animal, no ancestral de todos os animais, e como só foi detectado em quinidários, artrópodes e cordados, a gente pode ter fenômenos independentes de perda desses genes em vários grupos, né, em vários clados. Então, quinidários tem, mas poríferos perderam, plateumintos perderam, né, e sobrou apenas em artrópodes, cordados e quinidários. Por que essa daqui é uma excelente alternativa, né? Essa alternativa A? Porque a distribuição é muito ampla dentro de animais. A gente tem em quinidários, que são animais basais, a gente tem em artrópodes, que são animais protostômios, e a gente tem em cordados, que são deuterostômios. Então, os três grandes grupos dentro dos animais, que são os protostômios, os deuterostômios e os animais basais, né, poríferos, quinidários, quitenóforos, clacozoa, né, grupos que a gente não vê aqui, são e tem esse gene, ou seja, é muito mais fácil a gente acreditar que era um gene ancestral de todos os animais e que se manteve nesses grupos e se perdeu nos outros. É mais fácil acreditar nisso que acreditar que um gene tão parecido tenha se formado de forma independente em três grupos super distintos de animais, tá?
B, e essa é a alternativa certa, mas vamos ler as outras. B, ancestrais metazoários distintos e manutenção do gene em todos os metazoários marinhos. Então, já está errado porque ele diz que todos os animais marinhos estão contemplados aqui nesses filos, e não é verdade, moluscos não estão aqui, por exemplo, né? Tem vários filos que não estão aqui representados. C, ancestral metazoário comum e manutenção do gene em todos os metazoários marinhos, né? De novo isso aqui. Assim, B, ancestrais metazoários distintos quer dizer que surgiu mais de uma vez. C, ancestral metazoário comum, ou seja, surgiu no início de todos os animais, e manutenção do gene em todos os metazoários marinhos. Já está errado esses dois por causa dessa parte dos marinhos, né? D, ancestrais metazoários distintos e eventos independentes de perda do gene em vários clados. Então, a gente tem que usar a lógica, né? Basicamente, as únicas duas alternativas que são válidas é A e D. E ele está perguntando, ou você acredita que é uma origem comum e ocorreram perdas, ou que surgiram em três momentos diferentes esses genes, e evolutivamente faz mais sentido pensar na origem comum por causa do que eu falei, né? Quinidários, artrópodes e cordados estão muito bem separados ao longo dos animais. Isso é uma evidência muito forte para acreditar que o ancestral possuía esse conjunto de genes. FAMERP 2022. Os moluscos formam um dos maiores e mais diversificados filos de animais. Analise o cladograma que mostra as relações hipotéticas entre algumas classes de moluscos. Os moluscos apresentam que tipo de simetria? Cite o animal que pertence à classe cefalópoda. Então, essa questão alternativa A aqui, tranquilo, né? Que tipo de simetria? Moluscos, obviamente, são bilatérios. Apenas poríferos e quinidários não são bilatérios. E os equinodermos perderam, né? Então, simetria bilateral. Cite um animal que pertence à classe cefalópoda. Cefalópoda é uma das classes mais conhecidas. Aqui mesmo nessa imagem tem aqui, por exemplo, Scaphopoda, que não é uma classe estudada no ensino médio, né? Mas tem outras classes de moluscos também. Agora, Cefalópoda geralmente são mais lembrados porque são os náutilos, as lulas, os polvos que representam essa classe. Então, a alternativa A é relativamente fácil. B. Qual a função da rádula nos moluscos que apresentam esse órgão? A rádula é considerada um órgão homólogo ou análogo entre os grupos do cladograma? Justifique sua resposta com base no cladograma. Então, o próprio cladograma está dizendo para vocês o seguinte: a rádula surge aqui no ancestral de todos os grupos do cladograma, não precisava saber isso de cabeça, né? Aqui, ó, rádula, antes de ter qualquer separação aqui. E em bivalves, ou seja, mexilhões, né? Esses animais que têm uma concha dividida em duas valvas, eles perderam a rádula porque eles têm uma função, uma forma de conseguir alimento filtradora. Então a rádula, que é uma estrutura raspadora que surge no ancestral dos moluscos, passa a ser inútil. Ou seja, aqui a gente tem um ancestral que tem uma sinapomorfia, né, rádula, que todo mundo aqui vai compartilhar, e um grupo perdeu. Basicamente isso. Ou seja, a rádula entre todos os grupos que apresentam é homóloga ou análoga? Ela surgiu de forma independente para cumprir a mesma função? Ou todos eles compartilham de um ancestral? A resposta é homólogo, porque o ancestral aqui de todos eles tinha e se manteve na maior parte dos grupos, tirando no que perdeu. Tá? Então, qual a função da rádula nos moluscos? É uma estrutura raspadora, né, para obter alimento. E a rádula é considerada um órgão homólogo e não análogo entre os grupos do cladograma. Baseando-se no próprio cladograma, a gente pode dizer que o ancestral possuía rádula. Tá? E apenas em um dos táxons terminais ocorre a perda dessa sinapomorfia. Aqui o gabarito, né? Mas enfim, depois vocês dão uma olhada, uma pausada na tela para ler melhor. Unesp 2021. A quitosana é um biopolímero obtido da quitina e tem diversas atividades biológicas importantes, como antioxidante, anti-inflamatória, anticoagulante, antitumoral e antimicrobiana. Este biopolímero pode ser obtido a partir de macerados, né? Ou seja, de uma maceração, né? De você espremer ali o que? Casca de eucalipto, alga marrom, esqueleto de tubarão. A gente já fez essa questão, acredito. Mas como é um assunto cada vez mais recorrente nos vestibulares, a quitina
A alternativa é E, porque a quitina é uma substância, é um carboidrato, é um polissacarídeo, que ele forma tanto a parede celular de fungos e também está presente em vários animais, mas principalmente é muito característico a carapaça dos artrópodes. Então a carapaça, o exoesqueleto, a cutícula dos artrópodes, ela é composta majoritariamente por quitina, tá? Que é um carboidrato, não confundam com queratina, que é uma proteína, nem com actina, que também é uma proteína, no caso do citoesqueleto, tá bom? Só para a gente relembrar desse detalhe, porque isso aqui é cobrado, já foi cobrado várias vezes nas provas. Unicamp 2021. Uma equipe de paleontólogos descreveu recentemente um papagaio gigante a partir de fósseis encontrados na Nova Zelândia. O Heracles inexpectatus sobreviveu no Mioceno, pesar aproximadamente 7 quilos. Acho por isso que chama Heracles, né? Heracles vem de Hércules. E não voava. Sabemos que as aves atuais são descendentes dos dinossauros e herdaram características importantes desses seres que viveram há milhões de anos atrás. Essa questão aqui era para a gente fazer no próximo vídeo, né? Mas já que já está aqui, vamos falar sobre isso. A cenário alternativa que indica corretamente características das aves atuais, possivelmente herdadas dos dinossauros. Então vamos lá. Viviparidade e bico. A gente já pode descartar pelo bico. O dinossauro tem bico? Pensa lá no Jurassic Park. O dinossauro tem bico, ele tem uma boca com dentes, como um crocodilo, né? É um animal que tem boca. B. Ectotermia e ossos pneumáticos. Ectotermia é a característica do animal que não gera calor pelo próprio metabolismo, né? Os animais que a gente fala comumente que tem sangue frio. Então, sapos, pequenos répteis, peixes, não são animais que geram calor. Já o animal como um mamífero ou como uma ave, ele tem um calor interno gerado pelo próprio metabolismo e não importa em que temperatura ele esteja, se ele estiver saudável, ele vai estar internamente com a temperatura correta. Então, a ectotermia, as aves não são ectotérmicas, elas são endotérmicas. Então, como que isso foi herdado dos dinossauros, né? E ossos pneumáticos, que são ossos mais leves com cavidades internas preenchidas com ar para eles ficarem mais leves e é uma possível adaptação ao voo. C. Oviparidade e dentes. Aves têm dentes? Não, aves têm bico. Então já podemos descartar. D. Endotermia e penas. Os dinossauros, por serem animais, né, répteis muito grandes, provavelmente eles tiveram que desenvolver endotermia. Então, um lagarto consegue acordar e pegar um sol e ficar tranquilo sem produzir o próprio calor corporal, mas um animal muito grande, para ele ajustar seu metabolismo pegando sol, isso é muito mais difícil. Então, provavelmente os dinossauros, pelo menos os maiores, eles já eram endotérmicos. E as penas surgiram como uma estrutura de revestimento nos dinossauros, né? Antes das aves, já tinham outros grupos de dinossauros que tinham penas. E aí tem uma discussão do porquê que surgiu. Antigamente diziam que era para controle térmico, hoje em dia acreditam que pode ser uma questão de ornamentos para reprodução, né? Enfim, tem hipóteses para que surgiram as penas primeiramente, porque não foi para voar no início. Depois é que elas se tornaram estruturas importantes para o voo, mas elas não surgiram com essa finalidade. E aqui é a resposta, né, de endotermia e penas. Unicamp 2021. Os recifes de corais constituem importantes ecossistemas do planeta, oferecendo abrigo, áreas de desova e proteção contra predadores, e são habitat de organismos na base das cadeias alimentares oceânicas. Considerando os conhecimentos de biologia, é correto afirmar que os corais a. Com organização corporal polipóide, são animais fixos ao substrato, com reprodução sexuada e com organização medusoide. Correspondem aos animais móveis com reprodução assexuada. Então, aí a gente tem que lembrar de uma das primeiras aulas que a gente teve de zoologia sobre os quinidários. Os quinidários, eles possuem o que a gente chama de alternância de gerações entre a fase pólipo e medusa. Medusa, pensem numa água-viva, né? Um animal que tem a boca virada para baixo, com os tentáculos virados para baixo,
E o pólipo, pense numa anêmona que tem os tentáculos e a boca virados para cima. Entre as classes, né, os grupos de quinidários, quase todos apresentam tanto pólipo quanto medusa, com exceção de um grupo, que é a classe Anthozoa, que é a classe em que vai ter, né, todos os corais, as anêmonas, as gorgônias, né, e que são os animais tratados aqui. Esses animais eles só possuem a fase polipoide, então não existe medusa nesse caso, né? A organização desses animais é apenas polipoide, tá? É apenas isso, polipoide. B. Tem vários tentáculos junto à boca, compostos por quinidoblastos, que são as células que tem a organela quinida, né, que libera filamentos urticantes, né, nematocistos ou outras organelas, né, outras configurações. Os quais são células dotadas de flagelos que auxiliam na movimentação da água para favorecer a filtração do alimento em trocas gasosas. Vejam só, essa questão aqui eu acho que eu já até respondi em alguma aula, mas ela pega o quinidoblasto, né, que é sinônimo de quinidócito, que são as células dos quinidários, e ele tenta confundir você com coanócito, com a célula típica das esponjas. Ó, são células dotadas de flagelo que auxiliam a movimentação da água para favorecer a filtração do alimento em trocas gasosas. Essa é a função do coanócito da esponja. O coanócito da esponja, de fato, realiza essa mesma função aí. C. São animais triblásticos. São triblásticos? A gente já pode matar por aí, né? Os quinidários são o único grupo de animais diblásticos estudados. Poríferos não têm, são ablásticos, né? Não tem nada. E todos os outros, além de quinidários e poríferos, são triblásticos. Então já matemos aí porque quinidários são diblásticos. D. Tem duas superfícies epiteliais, né, de revestimento. A epiderme, que reveste externamente o animal, e a gastroderme, que delimita a cavidade gastrovascular. Entre elas encontram-se células pertencentes à mesogleia. Sim, a ectoderme do animal vai dar origem ao epitélio de revestimento externo e internamente a endoderme, né, que vai ter aquela cavidade, o arquêntero na embriologia, né, que vai ser o intestino do animal. A gente vai chamar aquilo de gastroderme porque justamente esse intestino primitivo vai dar origem ao que a gente chama de cavidade gastrovascular, que eu já disse para vocês que antigamente em muitos materiais e livros vocês podem encontrar o termo celêntero para essa cavidade gastrovascular e os quinidários sendo abordados como celenterados, não é um nome incomum. Agora, celenterados não é um grupo que existe mais, porque, enfim, mudaram. Celenterados faziam parte de quinidários e outros animais que hoje estão em outro filo, que a gente achava que eram próximos de quinidários. Né? Mas enfim, e assim, né? E eles não têm mesoderme, então não tem uma camada verdadeira de células que preenche entre a endoderme e a mesoderme, mas eles têm uma terceira camada que é gerada, né, que é produzida pela própria ectoderme, que podem ter células ou apenas uma substância gelatinosa secretada pelas células, que é chamada de mesogleia. Isso aqui já tem a ver mais com a anatomia do animal, né, com a divisão do animal. Agora, uma das coisas que mais caem aqui, e alertar bastante vocês para revisarem isso. Eu já falei para vocês em várias aulas, né? Assuntos que mais caem em zoologia: artrópodes, cordados e doenças. Artrópode, um dos assuntos mais recorrentes, sem dúvida alguma, é o gráficozinho de crescimento, é a questão da equidise, né, da muda, para que serve a muda, qual que é a função. Então aqui, FUVEST 2020, qual das curvas representa o crescimento de um inseto hemimetábolo, ou seja, um animal que tem hemimetabolia, que faz equidise, né, e vai desenvolvendo as asas, por exemplo, desde seu nascimento até a fase adulta. Então, assim, essa questão aqui é relativamente fácil porque como a artrópode faz muda e o crescimento vai acontecer após esses períodos de muda, né? Nesses momentos de muda que o volume do animal cresce abruptamente, só pode ser a alternativa E. Só pode ter, que fique bem claro para vocês que essa configuração aqui de degraus, de escadinha aqui, isso é típico de artrópodes, quando a gente fala do crescimento em volume, né? Em tamanho do corpo.
Então a alternativa é Enem 2020. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres e em sua grande maioria, e ocupam os mais variados habitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos, solos arenosos, podem ter sido os primeiros representantes do filartrópodo a habitar a terra seca. Característica, a característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de quelíceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal. Quelíceras não são para o movimento corporal, são para alimentação, né, para dilaceração de presas, para inoculação de veneno em alguns casos. E pedipalpos, né, que são pernas modificadas para funções reprodutivas em aranhas, por exemplo. Enfim, não tem a ver com movimento corporal, ou pelo menos não primariamente. B. Excreção de ácido úrico que confere estabilidade ao pH corporal. Assim, essa questão da excreta nitrogenada geralmente influencia na desidratação, no quanto de água que é dissolvido, que vai ser perdido. pH já é um assunto interessante para relacionar, já é estranho de relacionar pH com esse assunto. C. Exoesqueleto constituído de quitina, que auxilia no controle hídrico corporal. Essa aqui é uma excelente alternativa, né? Um exoesqueleto, uma carapaça rígida, impermeável, composta por um carboidrato que vai impedir o controle, que vai impedir a perda excessiva de líquidos. D. Circulação sanguínea aberta, que impede a desidratação dos tecidos corporais. Nada a ver, tanto faz ter circulação aberta ou fechada. E. Sistema nervoso ganglionar, que promove coordenação central do movimento corporal. Até tem, né, artrópodes com muitos gânglios corporais, mas não é isso aqui o grande diferencial. A gente pode dizer que é C, a alternativa correta aqui no Enem. E lembrem-se, né, às vezes as questões nem estão certas, nem estão erradas, mas a gente tem que responder a alternativa que melhor responde o enunciado, que melhor complementa o enunciado. E aqui está falando sobre a ocupação do ambiente terrestre, né? Aqui dizendo deserto, solos arenosos. Então, obviamente, essa questão vai tratar um pouco sobre desidratação. E aí a gente já tem que achar estranho quando fala, por exemplo, de excreção e não fala sobre desidratação, fala sobre pH. É só uma dica aí pra gente. Bom, durante uma visita ao museu, né, Unicamp 2020, durante uma visita ao Museu de Zoologia do Instituto Biológico de Biologia da Unicamp, alunos do ensino médio puderam observar a diversidade de formas de vida e a classificação dos vertebrados. Assinale a alternativa que indica corretamente 1, 2, 3 e 4 apresentados no cladograma acima. Então, características de cada um dos grupos, né? Então, a gente tem um sapinho, uma ave e um mamífero ao final. Fase larval adulta no meio terrestre, beleza. A tá certo, a parte 1. 2, corion e alantoide, também tá certo, porque são dois anexos embrionários que são compartilhados pelos amniotas, e amniotas são mamíferos e aves, então ali onde tem 2 no cladograma, pode muito bem ter corion e alantoide. 3, 4 câmaras cardíacas, isso está certo, mas ao mesmo tempo também é compartilhado pelos mamíferos, né? Embora não seja homólogo. E 4, presença de pelos. A alternativa A já está excelente para mim. Vamos ver as outras. respiração cutânea, certo. Né? B, respiração cutânea. 2, 4 câmaras cardíacas. Esse tá certo, mas eu acho que tá mais errado que o outro, porque essas 4 câmaras cardíacas foram conseguidas de formas independentes na evolução, não é uma sinapomorfia. 3, ausência de dentes, certo. 4, presença de glândulas mamárias, também tá certo isso daqui. Interessante. C, fase larval e adulta no meio aquático, já tá errado. Então a C a gente já pode descartar aí. D, respiração cutânea, ok, certo. 2, córion e alantoide. 3 camadas cardíacas, está errado. Então C e D estão erradas. Agora, não, na verdade a A está escrito fase larval e adulta no meio terrestre. Eu achei que era fase larval na água e adulta no meio terrestre. Então só pode ser a alternativa B. Né? Respiração cutânea, 4 câmaras cardíacas, ausência de dentes, presença de glândulas mamárias.
embora tenha esse probleminha ali de que não é uma sinapomorfia entre os dois grupos. Bom, gente, vou parando por aqui e aí a gente continua a resolver as questões depois, né? A gente continua e vai fazer as de vertebrado e depois as de doenças, tá bom?